Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Ayrton. Estou com vocês aqui na disciplina de Matemática Financeira do curso de Administração da modalidade à distância da Universidade Federal do Piauí. Bom, estou gravando esse vídeo agora da nossa terceira unidade, na nossa terceira encontro presencial, que é Rendas e Empréstimos e Sistema de Amortização. Para facilitar o entendimento de vocês, a gente conseguir um melhor êxito, tanto no ganho de conhecimento de vocês, como na nossa prova também, né? Que é bom. Vamos começar? Então, rendas e empréstimos. Rendas e empréstimos, sistema de amortização. Vamos lá, rendas. Nas aplicações financeiras, o capital às vezes é pago ou recebido de uma só vez ou através de sucessivos pagamentos ou de recebimentos. Esse procedimento origina o que iremos estudar nessa unidade, que são rendas. Quando os pagamentos ou recebimentos são realizados com o objetivo de construir um capital numa data futura, tem isso que chamamos um processo de capitalização. Se, por outro lado, o objetivo dos pagamentos ou recebimentos forem de liquidar uma dívida, tem isso que chamamos de amortização. Vamos lá. Nas aplicações financeiras, o capital às vezes é pago ou recebido. Depende da lógica de quem? De quem você está analisando o fluxo de caixa, né? Da financeira, que é o credor, ela recebe, né? Do mutuário, o devedor, a pessoa que pegou um empréstimo, né? Ela está pagando. Então, ela está pagando isso daí. Então, você tem a visão. Uma pessoa está recebendo, outra pessoa está pagando. E a financeira também paga. Assim que ela, por exemplo, eu peguei um valor emprestado da financeira, peguei, vamos supor, 10 mil. No instante zero, ela paga 10 mil. E no instante 1, 2 e 3, assim por diante, ela vai começar a receber as prestações, né? Então, como você está dizendo, tem um sistema, um está pagando, outro está recebendo, e para zerar esse fluxo de caixa, né? Vamos lá. De uma só vez ou através de sucessivos pagamentos ou recebimentos, né? Exato. A pessoa pode executar o pagamento de uma só vez ou sucessivas prestações, sucessivos pagamentos. Da mesma forma, ela pode executar o recebimento também de uma só vez ou sucessivos pagamentos. Esse procedimento origina o que vamos estudar aqui de rendas. Então, na matemática financeira, a gente chama de rendas essa movimentação, né? Quando os pagamentos ou recebimentos são realizados com o objetivo de construir o capital numa data futura, tem isso que chamamos de processo de capitalização. O que seria isso? Vamos supor, eu tenho que quitar uma dívida em determinada data, ou então tenho que juntar um valor durante um ano, então, e todo mês eu vou, por exemplo, depositar uma quantia X. Então, essa quantia X, ela vai capitalizando até o prazo de um ano, entendeu? Onde eu vou ter o recurso suficiente para ou fazer aquela minha compra, ou quitar aquela minha dívida, certo? Então, quando os pagamentos ou recebimentos são realizados com o objetivo de construir capital numa data futura, tem que se chamar de processo de capitalização. E geralmente é isso, pessoal. Geralmente você tem sucessivos pagamentos ou sucessivos recebimentos para o quê? Numa data futura você gerar um montante. Vai ser essa capitalização. Se, por outro lado, o objetivo dos pagamentos ou recebimentos for liquidar uma dívida, tem que se chamar de amortização. Vamos lá. O que é que ele diferencia aqui? Capitalização, quando? Basicamente, ele pega capitalização na visão de quem? Na visão do credor. Então, os pagamentos e recebimentos são realizados com o objetivo de construir um capital na data futura. O credor, ele capitaliza. E o devedor, ele faz o quê? Ele amortiza a dívida dele. Então, ele vai amortizando com a finalidade do quê? De liquidar a dívida. Certo? Vamos lá. Definições. Rendas são conjuntos de dois ou mais pagamentos realizáveis em épocas distintas, cujo objetivo é de construir um capital ou amortizar uma dívida. Beleza. A gente viu isso aí já no slide passado, né? Que
credor, né, ou a financeira, ela capitaliza e o devedor, né, ele amortiza. Os pagamentos que podem ser prestações ou depósitos constituem o que vamos chamar do termo T. Então, esse termo Tzinho de renda, a gente vai ser o quê? Vai ser o que a gente vai chamar de prestação. Então, quando a gente tiver uma fórmulazinha, tiver esse T vai ser o valor da prestação. O número natural N é denotado, né, pelo número de termos ou pagamentos e a taxa de juros acordada. Então, NI já é familiar da gente, né, que número de termos e a taxa. Se o objetivo da renda for constituir um capital, esse capital será denominado montante da renda. Contudo, se o objetivo da renda for amortizar uma dívida, o valor dessa dívida será atual ou valor presente da renda. Vamos lá. Vamos entender isso aqui direitinho, que é bacana a gente entender, é importante. Se o objetivo da renda for constituir um capital, né, esse capital será denominado montante da renda. Então, eu quero construir um capital futuro, né? Então, vou ter que ter montante da minha renda. Contudo, se o objetivo da renda for amortizar uma dívida, então a gente vai ter o quê? O valor. A minha dívida é o quê? O valor atual ou o valor presente da renda. Né? É porque, seguinte, vamos naquele velho analogia, né? Vou pegar um empréstimo lá no banco. Peguei um empréstimo de 10 mil. 10 mil, eu, que sou devedor, é o que? Meu valor atual, o valor presente. Certo? E eu vou ter sucessivos pagamentos aí, né? Para pagar isso aí, e o banco vai receber o quê? O valor capitalizado, que vai ser o montante. Né? No final ele recebe um montantezinho. Ok? Vamos para o próximo slide. De uma maneira geral, né? De uma maneira geral, as rendas podem ser temporárias ou perpétuas, conforme o número de pagamentos seja finito ou infinito, respectivamente. Finito ou infinito, respectivamente. As rendas temporárias podem ser periódicas ou não periódicas. As rendas periódicas são aquelas que, em um intervalo de tempo entre dois pagamentos consecutivos, é constante, tipo mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual, etc., que tem um período constante de pagamento. Caso contrário, a renda é dita não periódica. Por sua vez, as rendas temporárias e periódicas podem ser constantes ou variáveis, desde que seu pagamento sejam constantes ou não, respectivamente. Lógico. Né? Então, vamos lá. De uma maneira geral, as rendas podem ser temporárias ou perpétuas. Uma renda perpétua é o caso, por exemplo, de uma aposentadoria. A aposentadoria é uma renda perpétua. Agora, nesse caso, não entra só matemática financeira. Um exemplo que entra só matemática financeira, por exemplo, um aluguel. O valor do aluguel é calculado de acordo com a renda perpétua. Porque aquele bem que gera aquele recurso, que é o imóvel, ele sempre vai ter seu valor, né? Então, ele vai gerando um recurso eternamente, o aluguel dele. Essa analogia que eles fazem, né? Então, pagamento finito, por exemplo, no caso que a gente diz, do caso que eu já falei, do empréstimo. Eu peguei 10 mil reais com o banco, então uma hora eu vou ter que terminar de pagar, né? Então esse pagamento é finito. Não, é temporário, finito. Certo? Então, as rendas temporárias podem ser periódicas ou não periódicas. Isso aí, as rendas periódicas são aquelas que no intervalo de tempo entre dois pagamentos consecutivos é constante. Então, todo mês, todo bimestre, eu pago aquilo ali, eu recebo, todo ano. Então, tem uma certa periodicidade constante. Caso contrário, a renda é dita não periódica. Então, uma renda que você recebe um mês, aí depois de 3 meses vai receber novamente, você não tem um período certo. É uma renda não periódica. Certo? Então, vamos lá. Continuar aqui. Opa, vamos passar esse slide. De uma maneira... Tá, vamos lá. Finalmente.
As rendas temporárias, periódicas, com pagamentos constantes, podem ser post-antecipadas ou imediatas, antecipadas ou diferidas. Pessoal, vamos ter bastante atenção agora aí. Ó. Finalmente, as rendas temporárias periódicas com pagamento constante podem ser imediatas, né? Antecipadas ou diferidas. Então, eu posso ter uma renda imediata. Quando é que uma renda é imediata? Quando o primeiro pagamento é feito a partir do primeiro período, né? Então, peguei um empréstimo, né? No final do primeiro mês, ou então no início do primeiro mês após esse empréstimo, né? Então, eu vou pagar. Então, isso aí é o quê? Post-antecipado ou imediato. Certo? Então, uma renda imediata, né? As post-antecipadas, né? Post-antecipadas são os termos que são exigidos no final dos períodos. Então, no final de cada período eu pago. E a antecipada, né? A antecipada é quando? Quando eu pago no início de cada período. E uma renda diferida? Uma renda diferida são exigidos a partir de uma data futura, que não seja o primeiro período. Entendeu? Vamos supor, não, vou te prestar agora, mas tu vai pagar só a primeira parcela, tu vai pagar daqui a 3 meses, daqui a 2 meses. Então, tem uma renda diferida. Eu tenho um tempo, né? Uma determinada carência para começar a pagar. Então, quando os termos da renda ocorrem sempre no final de cada período, a renda será dita post-antecipada ou imediata. Então, quando os termos da renda ocorrem sempre no final de cada período, a renda será dita post-antecipada ou imediata. Se, entretanto, os termos da renda ocorrerem no início de cada período, a renda será dita renda antecipada. Então, vamos lá. Quando os termos da renda ocorrerem sempre no final de cada período, a renda será dita post-antecipada. Né? E, se os termos da renda ocorrerem... no entretanto, os termos da renda ocorrem no início de cada período, então a renda será dita renda antecipada. Foi o que eu falei ali anteriormente. Se você paga a primeira no ato, é uma renda post-antecipada, né? Você está pagando adiantada. A primeira ali, assim que fechou o contrato, a primeira, você já paga logo. É uma renda antecipada. Olha esse quadrinho aqui, é importante pra gente. Ó. Imediata, quando forem exigíveis a partir do primeiro período. Então, que elas podem ser post-antecipadas ou antecipadas, né? Post-antecipadas, quando os termos são exigíveis no final do período. Antecipada, os termos são exigíveis no início do período. Diferidas, se os termos forem exigidos a partir de uma data que não seja o primeiro período. Uma renda diferida, quando ela é exigida a partir de uma data que não é exigível no primeiro período. Post-antecipada ou vencida, os termos são exigíveis no fim dos períodos. Ok? Então, diferida, são exigíveis a partir de uma data que não seja o primeiro período. Então, você tem um prazo, uma carência para começar a pagar. É uma renda diferida. Também continua com a mesma visão. Post-antecipada ou vencidas. Mesmo você tendo a carência, você pode pagar, tu vai me pagar a partir do terceiro mês, mas no início do terceiro mês ou no final do terceiro mês. Se for no início, é uma post-antecipada. Se for no início, é uma antecipada. E se for no final, é uma post-antecipada. Ok? Vamos lá. Rendas post-antecipadas ou imediatas, né? O valor atual de uma renda post-antecipada, né? Então, vamos lá. O valor atual de uma renda post-antecipada corresponde à soma dos valores atuais de seus termos, calculado com desconto com custo real em determinada taxa acordada. Vamos lá mais uma vez, pessoal. A renda é post-antecipada, então é exigida no final do período. É o que a gente já vinha trabalhando mais ou menos em juros compostos, né? O valor atual de uma renda post-antecipada corresponde à soma dos valores atuais de seu termo, calculado com desconto com custo real, né? Esquematizando aqui, para N pagamentos constantes e post-antecipados iguais a T. T a gente já viu que é o
valor da prestação, né? Temos que a N ali, ó, é o nosso valor presente, certo? Ó, esse é Nzinho aqui, nosso valor presente, no instante zero, igual a... Bom, aí aqui a gente vê o fluxozinho, né? Primeiro termo, você vai pagar até, segundo termo, até o N termos, né? O resultado abaixo exibe a expressão matemática que utilizamos para calcular o valor da renda pós-antecipada com pagamentos pós-antecipados. Certo? Então, no final de cada período, você executa o pagamento. Tá? Certo? Então, o que a gente tem de fórmula aí? Ó? O valor atual, o valor presente de uma renda temporária periódica com N pagamentos constantes e pós-antecipadas iguais a T, a uma taxa de juros I é dada por a N é igual a T, abre colchetes, né? No numerador a gente tem, abre parênteses, 1 mais I elevado a N menos 1 dividido tudo por I vezes 1 mais Zinho, tudo elevado a N, né? Então, essa é a fórmula que a gente usa para o cálculo do valor atual, ou até mesmo o cálculo do valor da prestação, que é o T. Visto, se você tiver qual o valor presente, qual o valor da dívida no instante zero, né? E quiser calcular as prestações, sabendo já quanto tempo você vai pagar e qual é essa taxa de juros acordada. Vamos aqui para um exemplo. Uma loja financia um aparelho eletrodoméstico cujo preço à vista é R$ 2.690 em 10 prestações mensais, iguais, sendo que o primeiro pagamento deve ser feito um mês após a compra. Se a taxa de juros da loja é de 2% ao mês, qual o valor das prestações? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos anotar o que ele deu. Né? Uma loja financia um aparelho eletrodoméstico cujo preço à vista é R$ 2.690. Então, isso aí é o que? Nosso valor atual da nossa dívida, R$ 2.690. É o Azinho. Né? Serão pagos o quê? Em 10 prestações mensais. Então, N é igual a 10. Sendo o primeiro pagamento feito um mês após a compra. Se é um mês após a compra, isso é um pagamento o quê, pessoal? Pós-antecipado, né? Então, eu vou sair da loja, vou levando meu produto, mas levar meu carnezinho, mas que eu daqui a um mês eu vou pagar a primeira. Certo? Se a taxa de juros na loja é 2% ao mês, qual o valor da prestação? Então, I, 2% ao mês, que é igual a 0,02. Então, como é que fica isso aqui? Ó? Vamos botar aqui. Vamos montar aqui na fórmulazinha. A gente tem que, isso aqui, pessoal, para quem está lembrado, aqui é o A, que é o valor presente, é igual a T, aí aqui, 1 mais I elevado a N, menos 1, dividido por I, abre parênteses, 1 mais I elevado a N. Então, a gente substituiu aqui agora os valores, né? Qual o valor presente? 2.690, igual a T, que é o valor da prestação, que é o que eu quero saber. Aí, abre colchetes, 1 mais 0,02, taxa de juros. Tudo isso elevado a 10, que é o número de períodos, menos 1, dividido por 0,02, abre parênteses, né? 1 mais 0,02, fecha parênteses, eleva a 10. Vamos lá. Fazendo essa conta bem aqui, a gente tem 1,2190, e aqui também, ó. Observe que é a mesma conta, né? Aqui, 1,02 elevado a 10, que é 1,2190 e 1,2190. Aí que eu vou subtrair de 1,2190, que eu vou multiplicar por 0,02. Vai ficar 0,2190 no numerador e no denominador vai ficar 0,02438. Fazendo essa divisão, pessoal, vai dar quanto?
8,9824. Isso é multiplicado pelo valor da prestação, que vai dar 2.690. Para saber o valor da prestação, o que é que eu faço? Eu pego esse 8,9827 e passo para o outro lado dividindo. Que vai ficar o quê? O valor da minha prestação vai ser 299,47 aproximadamente. Aproximadamente porque quando a gente fizer esses cálculos na calculadora, você vai ver que vai ter algumas outras casas decimais, mas aí já está arredondado, já está direitinho. Você pode botar esse valor aí. Pessoal, outra coisa, em prova, alguma coisa assim, não fique muito preocupado em 2 centavos para cima, 2 centavos para baixo, alguma coisa assim. Isso é questão de arredondamento do número de casas decimais que você utilizou para fazer o cálculo. Tanto nas minhas provas, né, como em qualquer outra prova, assim, seria uma extrema covardia até com vocês cobrarem a casa decimal correta. Porque você teria que trabalhar então com todas as casas decimais que o cálculo lhe proporcionaria, né? E ainda teria que aplicar direitinho a regra de arredondamento. Eu aconselho utilizar pelo menos no mínimo 4 casas decimais toda a vida. Entendeu? Pelo menos isso você já vai chegar a uma resposta bem bacana. Vamos lá. Agora, essa questão, se a gente fosse calcular na HP, pessoal, a gente teria o quê? 2.690 é o valor presente, a taxa de juros em 2% ao mês, o número de períodos em 10 meses, né? Então a gente queria o valor da prestação T, que na HP12 é o chamado o quê? O PMT. Aí aqui eu dou o passo a passo, né? Deixa eu pegar a calculadora aqui, pessoal, para mostrar para vocês nela. Pronto. Vamos lá. Eu vou apagar aqui. Então, vamos lá, como é que seria na HP? Primeiro passo, né? A gente apagou a tela ali. F. Fim. Pagar os registros financeiros. Observe que fim está aqui, como é um comando em laranja, por isso que eu tenho que apertar o Fzinho primeiro, para depois apertar o fim. Qual é o nosso valor presente? Vamos lá, 2.690, né? 2.690. Lembrando que a HP12C ela trabalha com fluxo de caixa. Então, como ela trabalha com fluxo de caixa, você precisa colocar menos ou mais para registrar entradas e saídas. Então, calculando na visão da financeira, 2.690 foi negativo. Ela pagou isso aí pelo produto, né? Então, CHS é o valor presente, é o que saiu do caixa dela. Qual é o período que ele tem para pagar a dívida? São 10 meses, né, pessoal? 10N, ó. 10 meses e a taxa é 2I. Então, 2% ao mês. I. Vamos lá. Pessoal, isso aqui não é obrigatório, mas eu gosto de fazer o quê? Botar 0, valor futuro. Quer dizer o quê? Que a dívida vai ser toda paga antes até completar, até o final dos 10 meses, né? É bom colocar, mesmo a gente apertando F-Fin, é bom colocar para não ter nenhuma dificuldade, que eu já vi algumas vezes cálculo que saiu um pouco errado por causa disso. Então, PMT, ó, PMT é o valor da prestação, tá aqui, ó, deu 299,468, então arredondando vai dar 47. Que é justamente o que a gente tem aqui. Beleza? Vamos para a próxima. Então, vamos lá para o próximo exemplo. Vamos lá. Pronto. Foi. Vamos lá. Segundo exemplo. Um objeto de valor cujo preço à vista é R$12.000 é vendido em 12 prestações mensais iguais, onde o primeiro pagamento é feito no ato da compra.
Se os juros de mercado são de 2,5% ao mês, qual deve ser o valor das prestações? Então, vamos lá, pessoal. Um objeto cujo valor à vista é R$12.000 é vendido em 12 prestações, né? Mensais iguais, onde a primeira é feita no ato da compra. Pessoal, isso é muito importante. A primeira é feita no ato da compra. Se isso quer dizer que a primeira é feita no ato da compra, isso aqui é o quê? Uma prestação antecipada. Ok? Então, vamos lá. Nesse caso, apesar de haver pagamento no início da transação, a fórmula do teorema anterior ainda pode ser utilizada sem maiores problemas. Para tal, basta adicionarmos ao primeiro pagamento o valor anual, atual, quer dizer, dos 11 pagamentos posteriores. De fato. Vamos ver, entender aí. Ó. O que é que ele pega? Ele pegou a fórmula que a gente tinha aqui de rendas, né? Ó, essa mesma fórmulazinha aqui, ó. Valor da prestação é igual a T, 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por I mais 1, dividido por I vezes 1 mais I elevado a N, né? Ele pega essa fórmula agora essa fórmula aqui é porque com pagamento no final, no último período, né? O que é que ele faz? Eu não pago a primeira no ato, então, querendo ou não, a primeira é paga à vista. Certo? Então, a primeira é paga aqui à vista. Então, eu não estou nem devendo o valor da primeira. Certo? Então, é A igual a T, o valor da prestação, mais T elevado a 1 mais I elevado a N. Professor, por que o N aqui é 11, não mais 12? Né? Não são 12 meses aqui, ó, vendido 12 prestações mensais, são 12 meses. Agora é o seguinte, a primeira eu não paguei à vista, é correto incidir juros sobre uma parcela que eu pago à vista? Então, se a primeira eu paguei à vista, só vai incidir juros nas outras 11. Então, por isso que aí fica 11, certo? Você sempre subtrai 1, porque a primeira foi paga à vista. Mais I elevado a 11 menos 1, dividido por I mais 1 mais I elevado a 11. Agora, substituindo os valores fornecidos no enunciado da questão, da fórmula temos. Qual o valor do bem à vista? R$12.000 igual a T mais T. Aí tudo multiplicado por 1 mais 1,025. Por quê? É 2,5, né? A taxa de juros ao mês, elevado a 11 menos 1, dividido por 0,025, vezes 1 mais 0,025 elevado a 11. Ok? Vamos continuar aqui. Então, fazendo aqueles cálculos, né? Fica 1,3121 menos 1 vezes 0,025 vezes 1,3121. Subtraindo, né? 0,3121, né? 1,3121 menos 1, 0,3121. 0,025 vezes 1,3121 dá 0,0328025. Ok? Essa divisão aqui a gente faz 0,3121 dividido por 0,0328025 vai dar o quê? 9,5145. Então, esse é o valor. Esse valor fica multiplicado por T, ó, aqui, ó, somado mais T. Então, T mais 9,2145T é igual a 12.000. T mais 9,51 de T vai ser 10,5145 de T, igual a 12.000. Você vai pegar agora esse 10,5145 de T, passar dividindo 12.000. Então, 12.000 dividido por 10,5145 é igual a 1.141,30. Portanto, o valor da prestação, né, fica de 1.141,30 centavos. Então, esse é o valor que você vai pagar para adquirir esse bem, pago em 11 prestações mensais antecipadas. Ok?
Vamos ver, pessoal, como é que seria na HP. Certo? Na HP, a gente tem valor presente, 12.000. O número de meses, não o número de períodos, 12 meses, com o primeiro pagamento antecipado. Qual a taxa de juros? 1,5 ao mês, né? Agora tem uma observação aí, ó. Para realizarmos o cálculo na HP12C, temos que utilizar a função begin, que significa começo em inglês. Isso porque o primeiro pagamento é no instante zero. Entendeu, pessoal? O primeiro pagamento, o primeiro pagamento não é à vista. Então, são 12 prestações, mas iniciando a primeira no ato. Então, quando eu boto begin, a calculadora vai entender que a primeira vai ser, ó, no ato da compra. Por isso vem o passo a passo aqui, ó. G begin, porque ó, begin é em azul. Deixa eu mostrar aqui para vocês na calculadora. Vou apagar aqui, ó. Begin está aqui, ó, abaixo do 7. Não é uma função que está em azul? Tá. Então, se ela está em azul, para eu acionar ela, eu tenho que botar G e apertar o 7. Ó. Begin. Pronto. Aí ele vai ficar aqui na calculadora begin. Então, ela está no modo begin. Se ela está no modo begin, tudo que ela vai calcular que o pagamento da prestação é no início. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Qual é o valor do bem? 12.000. 12.000 CHS PV, né? São quantos? São 12 meses, né? Mas, professor, como a gente fez no modo algébrico, a gente não botou 11? Foi. Agora, e por que na calculadora a gente está colocando 12? É o seguinte, a gente coloca 12, porque lá a gente não acrescentou um tzinho a mais na fórmula e botou 11. Aqui a gente não... Aqui, a forma que a gente acrescenta uma prestação a mais é colocar o valor normal, 12. Só que para dizer que a primeira no ato da compra, a gente bota nesse modo begin. Mas aí continua 12. Qual é o valor da taxa de juros? 2,5, né, pessoal? É 2,5. Taxa de juros. 2,5. E, mais uma vez, eu gosto de colocar toda a vida zero. Valor futuro, né? E vamos agora calcular a prestação, que é o PMT aqui, ó. 1.141,31. Certo? Então, vamos lá. Aqui tem um passo a passo para vocês, que vocês podem olhar direitinho, né? E a gente chegou no valor da prestação, né, que é o mesmo aqui, né? Só questão de arredondamento, 0,30, ali foi 31, mas tranquilo. Podemos continuar, pessoal? Vamos agora para montante de uma renda postecipada. O montante de uma renda postecipada ocorre a soma dos montantes de seus termos calculados a uma determinada taxa acordada. Esquematizando um pouco. Então, mesma coisa, só que agora ele quer saber qual é o montante, né? Ó, eu pago a primeira prestação no instante 1, segundo no instante 2, 3, assim por diante até o instante N, né? E qual é o montante aqui? Vai ser essa fórmula aqui, ó, a fórmula do montante. MT é igual a T, 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. Então, o montante de uma renda temporária periódica com N pagamentos constantes e postecipados igual a T a uma taxa de juros I é dado. Então, o montante é igual ao valor da prestação vezes 1 mais I elevado a N menos 1 no numerador dividido por a I, que é a taxa de juros. Vamos fazer um exemplozinho aqui. Toda vida quando a gente faz um exemplozinho fica um negócio mais claro, né? Então, uma pessoa deposita em um banco, no fim de cada mês, a importância de R$500.
quanto essa pessoa possuirá no final de um ano, admitindo que a taxa de mercado seja 2% ao mês. Então, vamos lá. O que eu quero ver aqui? Todo mês, vou botar lá, R$500, R$500, R$500. Quero saber quanto essa pessoa vai possuir no final de um ano, admitindo que a taxa de mercado 2% ao mês, né? Então, vamos lá. Esse investimento tá bacana, mas 2% ao mês, então tá bom. A N, né, a fórmula, é igual a N é o quê? A fórmula do valor presente é igual a T, 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I vezes 1 mais I elevado a N, né? Essa fórmulazinha aqui. A N, como eu estou dizendo, é o valor presente, né? E o MT é o montante, é o valor futuro. Então, eu quero calcular aqui, ó, o valor disso aqui seria o quê? Esses R$500, né, dessa pessoa capitalizada todo mês, os 12%, né, o final de 2% ao mês, no final de um ano. Vamos lá. Então, o valor do montante após o último depósito, o qual ocorre no final do 12º mês, utilizando a fórmula para o cálculo do montante, apresentada no último teorema. Então, ó, montante é igual ao valor da prestação T, 1 mais a I, elevado a 12, né, que é o número de períodos, menos 1 dividido por I. 1 mais 0,02 elevado a 12 vai ficar 1,26824. A gente vai subtrair de 1, dividir aqui, vamos ver. Então, 0,26824 dividido por 0,02 fica 13,412, multiplicando por 500 fica 6.706. Então, essa pessoa depositou R$500 todo mês, teve um retorno de 2% ao mês, né, retorno de taxa de juros, logo, ela teve no final 6.706. É o montante que ela obteve. Certo? Então, vamos lá. Observem aqui, pessoal, que o trabalho maior é a gente identificar o que é que vai fazer. Depois é só aplicar fórmula e cálculo, né? Então, ele já disse na questão, a pessoa deposita no banco, no fim de cada mês, uma importância de R$500. Quanto a pessoa possuirá no final de um ano, admitindo que a taxa de mercado é 2%. Então, ela quer saber, se é no final, ela quer saber qual é o valor que a pessoa vai ter no final, pessoal, é montante. Se a pessoa... Então, ela deu o valor da prestação, que é o quanto ela está pagando todo mês, R$500, né? Deu a taxa, deu o período e está perguntando o montante. Então, ó, anotou tudo, ó, qual é a forma que você vai usar? Essa daqui. Certo? Então, a gente observou que ele tem 6.706 no final do período, né? Essa daqui. Vamos fazer isso aqui pela HP, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês pela HP como é que ficaria também, né? Vamos apagar. Ó, um detalhezinho aqui, ó. Tá beguinho aqui ainda. Se eu não alterar, se eu fizer o cálculo com esse beguinho aqui, ele vai calcular com o primeiro pagamento no início. É o caso da nossa questão aqui. Né? Vamos ver aqui, ó. Não, é no final de cada mês. Então, se é no final de cada mês, a gente tem que voltar para o modo end. Então, eu vou aqui G, end. Muito cuidado quando vocês fizerem a questão com begin. Se não alterar depois para o end, vocês vão fazer as questões todas erradas. Certo? Então, muito cuidado com isso. Sempre que utilizar o begin, depois você volta para o end, né, que é no final. Então, vai ser G, end aqui no final, ok? Vamos lá. F, fim, toda vida para pagar os registros financeiros, né? Ele disse que o valor quanto é? R$500, CHS, PNT. É o que eu vou todo mês pagar isso aí. Durante quanto tempo? Durante um ano. Então, 12 meses. E qual é a minha taxa de juros? Ó, 2% ao mês. Então, 2 e
Meu valor presente, no instante zero, era zero. Não tinha nada na conta. Mas todo final do mês eu estava botando R$500. Então, e meu valor futuro vai ser quanto? Aí, ó, 6.706,04 aqui, né? Que dá, ó, 6.706, aproximadamente o mesmo valor, né? Ok? Vocês viram como a gente faz na HP, né? Observem, relembrem, toda vida que vocês botarem no modo Begin, acabou de fazer a questão, tá aqui no modo Begin, volta para o End, né? Ok? Vamos lá, continuar aqui.